Olá, seja muito bem-vindo ao canal Saúde Integral do Método FINS. Hoje vou estar falando um pouquinho sobre a saúde mental. Opa! Esse é um assunto bem abrangente, mas cada vez mais vem tomando uma importância dentro da nossa humanidade. Inteligência emocional, o que realmente é a nossa saúde mental diante de tantos desafios que nós sofremos, tantas cargas negativas que acabam acontecendo. A gente vai ver as redes, né, sociais, notícias. Eu escuto todas as pessoas falando assim, só tem notícia ruim, só tem coisa ruim. Mas a gente tem a opção de escolha, né, de trocar o canal ou de assistir ou não assistir determinadas coisas. Então, além de todas essas informações, né, que nós sofremos no nosso dia a dia, onde parece que o mundo está um caos, né, e às vezes a gente não consegue olhar dentro do nosso mundo, né, e sofre influência dessas notícias e informações, existe também as nossas crenças e aquilo que motiva. As crenças limitantes é aquilo que nós passamos alguma experiência ao longo da nossa vida. Vamos supor, lá na nossa infância. E isso trouxe algum trauma ou alguma restrição. Por exemplo, teve uma vez que eu fui nadar e eu quase me afoguei e uma pessoa precisou me salvar. A partir disso, eu tenho pavor, tenho medo de água, eu nunca mais quero nadar, não consigo nadar e eu tenho essa crença que eu vou carregar ao longo do resto da minha vida, esse trauma. E eu não trabalhei isso para vencer esse medo, para aprender a nadar, para ter mais segurança, para me fortalecer caso eu precise de uma situação que eu necessite nadar, eu saber me salvar. Mas eu fiquei com aquele medo e não quero aprender. Isso é uma crença diante de um trauma que aconteceu. Mas essa crença ela pode ser trabalhada. Eu preciso de enfrentar esse medo, entrar numa aula de natação. Claro que eu vou ter mais medo no começo, mas ir com o tempo me habituando com a água, aprendendo a flutuar, para que eu possa assim vencer esse trauma. Esse foi apenas um exemplo, mas são diversos outros traumas que acontecem ao longo da nossa vida, muitas vezes talvez até na infância, né? Como eu já disse para vocês. E isso também na vida adulta. Nós vamos também tendo traumas, né? E tendo problemas que podem nos bloquear e não deixar a gente evoluir, não deixar ir para frente. A boa notícia é que nós podemos reprogramar isso daí. A gente pode fazer um trabalho para a gente entender e trazer essa consciência para a nossa vida. Que quando a gente tem a consciência do trauma, tem a consciência daquele problema que a gente que está incomodando a gente, fica mais fácil a gente poder trabalhar, desenvolver, evoluir, né, e fortalecer nosso aspecto mental. Muito tem se falado também sobre a inteligência emocional. O que é inteligência emocional? É saber, diante de diversos desafios, usar as nossas ações, os nossos pensamentos para aquilo não deixar aquilo influenciar na nossa vida. Por exemplo, eu estou saindo da minha casa, estou bem pra caramba, aí saio de carro, vem um cara e buzina e me xinga. Então aquele dia que eu estou feliz pra caramba pode se transformar um caos se eu entrar naquela mesma frequência dentro dessa pessoa que passou e me xingou lá dentro do carro e buzinou no meu carro, às vezes sem razão. Então aquilo eu tenho algumas escolhas, né? Eu posso trazer aquilo, nossa, mas por que esse cara me buzinou? Eu vou atrás dele, buzino de volta. Ou posso ter uma inteligência emocional de saber lidar com aquele, né, acontecimento e não deixar aquilo influenciar dentro da nossa vida. Mas isso é um trabalho, né? Para a gente conseguir aprimorar a inteligência emocional, não é da noite para o dia. A gente precisa de fazer um trabalho, ter uma inteligência, se fortalecer, né, saber como lidar com as nossas emoções em determinados momentos, contar até 10 em algumas situações, quando a gente está naquele momento de muita euforia e raiva, ir numa discussão, muitas vezes em casa, com a esposa, com os filhos, sair, dar uma voltinha, respirar, para que a gente possa depois voltar com mais tranquilidade e saber resolver com mais inteligência as determinadas situações. Então são situações do nosso aspecto mental que é importante a gente ter esse conceito para que a gente possa também conseguir trabalhar, entender, equilibrar as nossas emoções, porque todas as nossas emoções influenciam no nosso aspecto hormonal. Então são intensificados hormônios quando a gente está na situação de estresse, ou diminui a fabricação de outros hormônios, né? Ou na situação de tranquilidade, de calma. Tudo essas emoções, todos os nossos sentimentos, pensamentos, influenciam diretamente na nossa saúde mental. E assim existem ferramentas que podem ser trabalhadas e te ajudar
quando você passar por determinadas situações. E aqui eu vou estar ensinando para vocês por meio da trilogia analítica, que é uma ciência que trabalha o bem, o belo, o verdadeiro, une a filosofia, a ciência e a teologia, numa forma como você pode entender esse conceito e tirar muitas vezes esses bloqueios, essa censura da nossa consciência e trazer essa energia para que a gente possa ter mais equilíbrio na nossa saúde mental, ok? Acompanhe nossas redes, clica aí, não esquece de clicar para curtir, para fortalecer o nosso engajamento. Também salva aí o nosso canal lá no sininho e compartilha para alguma pessoa que você acha que vai ser legal trazer todos esses conteúdos. Gratidão, se conecte ao FINSE.